Estamos começando mais um episódio de Psicancelada. Eu sou a Lauren. Eu sou a Lê. Eu sou a Camila. E hoje a gente vai falar sobre compulsão alimentar, transtorno da compulsão alimentar, que é um diagnóstico, tá dentro dos transtornos alimentares e de todos os transtornos alimentares, ele é o mais prevalente. Estima-se que mais ou menos 3% da população mundial lide com isso. E eu acho que uma das coisas que a gente pode abordar é que ele é um transtorno que muitas pessoas se autodiagnosticam, na verdade, né? Elas acham que elas têm esse diagnóstico, porque o comer compulsivo ou o usar a comida como uma, entre aspas, válvula de escape para uma situação cotidiana desafiadora ou alguma coisa nesse sentido é uma coisa muito comum, né? Então, como saber se o que eu tenho foi um episódio de um comer compulsivo ou se de fato é compulsão alimentar? A gente acha que seja uma dúvida comum, né? Então, talvez esse episódio te ajude se você tiver um transtorno alimentar, se você for um psicólogo que trabalha com compulsão alimentar ou até se você for parente de alguém que está próximo de pessoas com transtornos alimentares, porque é uma condição bem desafiadora. Eu posso falar por experiência própria, porque eu tenho diagnóstico formal de transtorno de compulsão alimentar, e elas duas, você trabalha bastante, né, com... Na verdade, hoje em dia... Menos. A minha clínica, ela meio que migrou muito mais para o borderline do que para o transtorno alimentar. Existem as minhas pacientes borderline que têm compulsão, episódios de compulsão alimentar como... ali uma comorbidade, né? Não necessariamente o transtorno de compulsão alimentar, mas elas apresentam alguns episódios esporádicos. Uhum. Que você tem experiência também no Ambulim, né? Você fez especialização, aprimoramento, né? Que chama. Aprimoramento. O que é o Ambulim? Ambulim é um ambulatório de transtornos alimentares lá no Instituto de Psiquiatria, no Hospital das Clínicas. E eu participei de todo o módulo teórico, né? Então, na minha época, eu não sei se antes era assim, mas como eu comecei a estudar na pandemia, esse tema, as aulas teóricas eram todas gravadas e aí tinha encontros síncronos para tirar dúvida com o professor. E depois que termina este módulo teórico, a gente pode aplicar para fazer o módulo prático presencial no hospital. São 20 vagas e eu entrei, né? Então, eu fiquei ainda fazendo toda a parte prática durante 6 meses, 1 ano, não lembro. E depois ainda fiquei no ambulatório mais um tempo... Enfim, como parte da equipe mesmo, tanto do Greco, que é o ambulatório de obesidade e transtorno de compulsão alimentar, quanto de anorexia nervosa. Ah, são diferentes. Tem um ambulatório só de obesidade. É que são grupos dentro do ambulatório, né? Então, o Greco é o grupo de obesidade e transtorno de compulsão alimentar. Tá. Tem o grupo de anorexia nervosa, tem o grupo de bulimia nervosa, tem o grupo de transtorno alimentar em homem. Eu acho que são esses. Entendi. E a gente até estava tendo essa discussão antes do episódio, né? Se seria um episódio só para falar de transtorno da compulsão alimentar ou de todos os transtornos alimentares, que são esses que a Camila já elencou. E como acho que tem muita coisa para falar, a gente preferiu fazer segmentados. Inclusive, deixem nos comentários se vocês gostam dessa temática, se vocês acham que é importante falar. E sua experiência com transtornos alimentares vem mais de vivências pessoais, de atendimentos? Como é que é? Eu entro como uma paciente que nunca fechou um diagnóstico formal, porque eu fico ciclando ficava, né? Vou colocar no passado, acho que agora tá tudo bem, há uns bons anos. Mas eu sempre tive a questão do come, come, come. Às vezes eu purgava, às vezes não. E às vezes eu não comia. Então, era uma oscilação que não chegava a constituir... Para variar, né? Não chegava a constituir uma linearidade suficiente. Então, a gente entra no comer... Uma frequência mínima. Então, entra naquele comer transtornado, que não é um diagnóstico, mas seria um... Eu tenho problema com comida, é o que eu sempre digo. Eu tenho problema com comida. Nunca fechei nada. O que, inclusive, dificultava um pouco o meu tratamento. Porque não era um diagnóstico, mas era um sofrimento que precisava ser tratado. Eventualmente foi. E hoje em dia eu consigo comer como uma pessoa normal. Sem exagerar e sem restringir. Porque eu oscilava entre esses dois pontos ali. Uma das coisas que você falou foi eu purgava, né? Eu acho que não necessariamente esse verbo enfim, todo mundo conhece, que é o que são os comportamentos purgatórios, como é que... O purgar seria... Bom, purgar é um verbo que é pôr pra fora, né? Mas purgar, o que muita gente não sabe, é porque todo acha mundo... que é só vomitar. Acha que é só induzir o vômito, né? Pós ali um episódio de compulsão alimentar na tentativa de se livrar daquelas calorias que foram consumidas, né? Como se fosse para minimizar o impacto. Mas purgar também pode ser fazer uso de laxantes e diuréticos, por exemplo. E exercício físico extenuante também. Isso, porque exercício físico intenso.
muitas Esse eu nunca fui. Porque muitas vezes a pessoa, logo depois de comer, uma das coisas que caracteriza bastante o transtorno da compulsão alimentar, mas aí a gente tem que fazer uma diferenciação, né? Da bulimia, e às vezes elas são comórbidas também. É frequente que pessoas com bulimia tenham episódios de compulsão, mas muitas vezes eles são menos intensos, então é um volume às vezes menor, né? Mas quem tem só o transtorno de compulsão alimentar não tem uma frequência tão grande desses comportamentos purgatórios, que seria tentar compensar, né? Porque uma coisa comum a todos os transtornos todos os transtornos alimentares é o sentimento de culpa e vergonha, tanto do próprio corpo, quanto e a culpa pelos comportamentos alimentares que ela julga inadequados, né? E, de fato, muitas vezes acabam sendo volumes que são muito acima do necessário. Mas, para ler uma definição aqui, esse livro, inclusive, ele foi organizado... Eu li, eu tenho que ser sincera aqui, né? Em 2018, quando meu crivo em relação a materiais da psicologia era menos... Bom, eu tinha menos contato com o que a gente chama de PBE, práticas baseadas em evidência, então eu teria que fazer uma releitura para, de fato, avaliar se é uma literatura que eu recomendo. Mas o que eu achei legal foi... Essa literatura, só te interromper, mas a gente teve essa literatura obrigatória no... O da capinha verde? No aprimoramento. Ah, essa coleção é legal. A Rograph é uma editora que geralmente convida bons autores que trabalham na área, enfim. Esse chama Como Lidar com os Transtornos Alimentares, guia prático para familiares e pacientes. E por que eu acho que ele é importante? Porque muitas vezes o comportamento alimentar, quando a gente está... Por que eu estou dizendo desses familiares aqui, né? Ele envolve muito o nosso ambiente. E muitas vezes a queixa da pessoa que não consegue emagrecer ou que está tendo episódios compulsivos especificamente, ela passa pelo ambiente. Minha casa não ajuda, no meu trabalho comem besteira o dia inteiro, etc. Então, às vezes, é importante que o familiar passe por uma psicoeducação também, claro que não sempre o familiar vai ter esse interesse ou vai querer adotar essas iniciativas que ajudem, mas a família, as pessoas que vivem junto, por exemplo, o esposo, a esposa, podem ajudar muito, né? Inclusive em fazer um ambiente menos obesogênico, um ambiente menos... Menos julgador também, né? Porque uma coisa que a gente sabe, que era uma queixa frequente, né? No atendimento com essa demanda, era de que a pessoa vai se servir, por exemplo, e todo mundo olha, mas tudo isso, mas de novo... Ou só isso. Né? Mas mais tratando de compulsão alimentar, né? Existe muito esse julgamento da família do que, nossa, tá comendo demais, né? Tipo, acha pacote de bolacha dentro sei lá, do armário ou do quarto da pessoa escondido, porque normalmente as pessoas, elas têm episódios de compulsão alimentar escondidas, né? Por conta da vergonha. Mas a família, geralmente, por não entender, né? Às vezes, até na melhor das intenções de tentar ajudar, acaba atrapalhando, porque esse julgamento faz com que a pessoa se sinta invalidada, fica mais frustrada, mais chateada, né? Se culpando ainda mais, e isso meio que retroalimenta dela buscar o conforto de novo na comida. Então, ensinar a família algumas diretrizes, né? Do que é adequado ou não nesse contato com a pessoa que está sofrendo com a compulsão alimentar é fundamental. Total. E eu acho que, como paciente, agora eu posso dizer que, assim, eu não me lembro... Acho que nunca aconteceu de eu ter tido um episódio perto ou na frente... Aliás, perto sim, porque eu, desde criança, me lembro de fazer isso. Esconder comida em mim, assim, pacote de bolacha, chocolate. Ou até, por exemplo, na frente das pessoas, eu ia lá, desde criança, sei lá, 7, 8 anos, assim, bem pequenininha. Comia um pão francês na frente das pessoas, mas eu queria mais. E aí, o segundo eu roubava, pegava escondido e ia, sei lá, num lugar que não desse para ver, para as pessoas fazerem. Então, esses comentários, às vezes, eram menos frequentes, porque as pessoas nem sabiam na minha família. Acho que foi agora, de adulta, que eu tive o diagnóstico formalizado e tal, que eles ficaram sabendo. Mas eu acho que a gente tem uma cultura, eu não sei se é um negócio brasileiro o que é, mas de comentar muito no prato e na aparência da outra pessoa, né? É surreal isso, assim, não, mas fulano... Sim. E, às vezes, num tom de brincadeira, né? Tá gordinho, tá... Não sei lá. Mas que, assim, você não sabe onde aperta o calo daquela pessoa que tá ouvindo aquela coisa, né? Então, não só familiares, mas acho que a gente precisa de uma educação maior. Sim. No sentido de não... Isso que você falou, né? De não comentar no prato das outras pessoas, não encher o saco e não na aparência também, que eu acho que acaba sendo... Não só da questão do você engordou, mas o emagrecer também, né? Pra mim, assim, se falam pra mim que eu emagreci, é ruim. Se eu falo que eu engordei, é ruim. Porque se eu emagreci, então eu vou emagrecer mais. Aí já começo a pensar merda. Se eu engordei, então eu não vou comer mais. E você falou de infância, que interessante. Eu tinha uma questão na infância que
todos os lugares que eu ia, vai na casa do amiguinho, vai na festinha. A primeira coisa que eu pensava, qual que é a hora do lanche, o que vai ter para comer? Era só isso. E assim, a minha comida, nunca faltou comida na minha casa, né? Enfim. Mas era uma coisa... vamos tomar um café. A pessoa pega um pão e come. Eu queria 3. E aí, assim, Sim. eu vou comer escondido. E essa questão da purgação, inclusive, eu acho que vale de, sei lá, alerta, não sei. É uma coisa que era esporádica, mas que até hoje eu tenho questões com o meu gag reflex. Como é que chama isso? Em português eu não sei. Esse reflexo de vômito, sei lá, de engasgamento, Refluxo? não sei. Enfim, eu tenho gastrite e às vezes quando eu escuto coisas que me deixam virada, meu corpo parece que ele já entende que peraí. E aí já é muito fácil para mim vomitar até hoje. Nossa, e nunca fechei esse diagnóstico. E quando eu era criança, eu chorava de medo de vomitar. Olha que coisa maluca. E aí, quando eu cresci, foi pro outro extremo, do tipo, agora eu vou vomitar a comida. Então, assim, nunca fez sentido nenhum. E, às vezes, com essa coisa do, eu não fecho nenhum diagnóstico. Então, eu não falava pras pessoas, para profissionais. Porque eu achava que era, eu faço isso uma vez a cada mês, não é nada. De vez em quando eu como até passar mal, não é nada. Tipo, aniversário meu, que eu ia no meu restaurante favorito, eu sentava e comia até subir na mesa, assim. Ok, não era nada, porque não fechava um diagnóstico. Então... A Mas você importância sabe da que em gente algumas olhar... situações sociais é esperado que a gente coma mais. Tanto que um dos critérios do transtorno de compulsão Fui no alimentar... rodízio, eu tenho compulsão, é clássico esse. É assim, por exemplo, em situações, assim, comer uma quantidade de alimentos muito superior a outras pessoas, normalmente no mesmo contexto. Ou seja, você vai na ceia de Natal, que tem 5 sobremesas, Todo cada mundo vai parente comer, leva né? uma, aí tem peru, tem chester, tender, arroz à grega, maionese, sei lá, salpicão. É esperado que você vai comer mais neste contexto. Isso não é um episódio de compulsão alimentar, né? Sim. A questão se você come a tua ingesta esperada pro dia, né? Que seja ali 2, 3 mil calorias numa única refeição, aí sim, tá fora da curva, né? Esquecemos. Esqueci de virar a ampulheta pra variar. Eu esqueci de pegar o DSM. Eu acho que isso que você falou sobre o seu pensamento ser sempre voltado à comida é uma outra característica bem importante Nossa, eu dos só pensava transtornos nisso. alimentares, porque tem a questão de pensar muito no corpo e também de pensar muito na comida. Um paralelo que tem até uma pergunta que eu acho que assim, as pessoas podem se fazer. Por que as pessoas com transtorno alimentar simplesmente não comem direito? Tipo assim, por que assim, coisas, né, que uma pessoa pode... Gente, mas é só Se você fosse escolher... simples, era um transtorno, Por que né? as pessoas que são alcoólatras não param de beber? Por que quem usa droga não para de usar? Bom que vocês são psicólogas, vocês já estão indo para a resposta, que Né? assim, a gente pode fazer uma comparação em se tratando de um transtorno psiquiátrico de outros transtornos. Por exemplo, fobia específica. A pessoa que tem fobia específica de barata, é muito provável que ela tenha a consciência de que uma barata não vai matar ela, de que uma barata não oferece riscos significativos à integridade física, à vida, nem nada disso. Ainda assim, é intolerável estar perto de uma barata. E temos medos irracionais. Ou outra coisa, por exemplo, toque. Em qualquer diagnóstico psiquiátrico que você pensar, existe um componente de uma sensação ou de uma ausência de controle em relação àquilo. Então, os pensamentos intrusivos que invadem a cabeça de alguém com TOC, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, é quase a mesma coisa, né? Dá pra gente fazer esse paralelo com um paciente que tem algum transtorno alimentar. Agora, vamos falar especificamente da compulsão alimentar. É o tempo inteiro pensando no... quando vai ser a próxima refeição? Quantas calorias tinham a refeição? E o pensamento, ele é muito... Agora, dando também, né, o meu relato individual. Ele é tanto no sentido de... Não, eu preciso fazer dieta. Então, você fica calculando as calorias que você vai comer. Mas você pensa tanto. Você entra num loop daquele negócio que é como se a comida ocupasse centralidade na sua vida. Mas não só pela comida, porque ela tá ligada ao corpo. Então, a minha preocupação, muitas vezes, meu Deus... Mas aí eu vou comer... Vai ter tal ocasião, sei lá, daqui uma semana. Aí eu já fico pensando, mas aí eu vou sair da dieta. Mas aí depois eu vou ter... Tem mais chance de eu ter episódio quando eu voltar pra casa. Mas aí eu vou ficar gorda. Mas aí não sei o que, não sei o que lá. Então, são preocupações tanto atreladas a essas duas questões. A própria autoimagem, do tipo... Meu Deus, eu não vou em tal lugar porque todo mundo só vai reparar enquanto eu engordei. E, pelo menos, na minha experiência também. Não lembro se isso é um critério. Eu acho que não é um critério. Mas que o ganho de peso atrelado
a compulsão alimentar é muito significativo. Porque se você tem... É aquela história básica do balanço calórico... Como é que é o nome Balança energética. Da balança energética, que se você, num dia, ingere muito mais calorias do que você precisa para sobreviver e para realizar as atividades que você realiza, você vai ganhar peso. E a própria compulsão alimentar é caracterizada por episódios em que o comer é uma ingesta de calorias muito maior do que o esperado. Sim. Então, é muito... Mas a pessoa não precisa ser obesa para ter compulsão alimentar e o contrário também não. Nem todos os obesos têm o transtorno de compulsão alimentar, né? Aliás, a obesidade é um transtorno endócrino e não psiquiátrico. Sim, inclusive a gente pensou em fazer... Depois a gente quer fazer um episódio só sobre obesidade, porque também é uma outra... Apesar de ser uma comorbidade frequente. Então, e gravidades também tem nesse livro. Quanto maior a gravidade da obesidade, ou seja, mais gordura corporal, IMC, que é hoje, né, o que o CID categoriza como o critério para avaliar a gravidade da obesidade, maior é a chance dessa pessoa ter como comorbidade a compulsão alimentar e vice-versa. Também, pessoas que têm uma compulsão alimentar num nível mais grave. E o que geralmente define a gravidade da compulsão alimentar é o número de episódios e o volume, né, dessa ingesta de calorias. Então, até X episódios é uma gravidade, até, enfim. Mas, é porque eu estava dizendo que não necessariamente uma coisa está atrelada à outra, mas são comorbidades frequentes, juntas, né? Costumam vir juntas. E, quando elas vêm juntas, a intensidade de uma prevê o prognóstico da outra. Então, mas eu estava falando sobre o ganho de peso, né? E quando eu costumo ter fases de que eu consigo regular melhor bom, remissão dos sintomas. Já passei, às vezes, 2 anos sem ter nenhum episódio. Eu perco muito peso. E como isso é uma questão central na minha vida, eu acho que para as pessoas também. Então, assim, eu vou chegar, a primeira coisa que elas vão... A Laura emagreceu, a Laura engordou, a Laura isso. Então, o tempo inteiro é essa ruminação mesmo sobre corpo e alimentação. Eu achei que você ia falar mais, tava legal de escutar. Não, mas eu posso continuar. Não sei. Você sabe que uma das coisas que a gente fala para os participantes do Greco e para os familiares, a gente sempre orienta, né? Porque para participar do Greco no Ambulim, a pessoa tem que ter obesidade. E aí existe ali um MC mínimo para ela poder fazer parte do programa. E tem que ter o transtorno de compulsão alimentar. Então, elas passam por uma triagem para ver se não é isso, né? Um comer transtornado, alguma coisa que não característico, né? Que tem ali todos os critérios de frequência, intensidade, enfim. E uma das coisas que a gente ensina já logo de cara é que não é um programa de emagrecimento. É um programa para tratar a compulsão alimentar. É isso. Pode ser que o emagrecimento aconteça como consequência de você estar mais estável e apresentando menos episódios de compulsão alimentar? Pode. Mas a gente não deixa as pessoas irem para o programa com essa expectativa, sabe? E até são demandas clínicas diferentes. Eu acho que é importante. Por exemplo, eu passei por um tempo com uma psicóloga que era especialista em emagrecimento e eu busquei exatamente por isso. Mas ela falou assim, primeiro a gente vai tratar a sua compulsão. Não sei se... necessariamente, em todos os casos, vai ser assim, porque é óbvio, é difícil a gente generalizar. Mas primeiro a gente trata a compulsão para depois tratar o emagrecimento como sua demanda clínica central. Até porque se você tem compulsão, você não vai conseguir tratar fazer o emagrecimento saudável e constante. Acho que não tem nem como. Sim, então a fugir ordem, disso, né? Essa ordem Sim. costuma ser o que acontece, né? Como eu disse, tem que ver caso a caso. Mas, por que, por exemplo, na prática, geralmente não é a mesma coisa? Às vezes, quando a gente tá... Uma das estratégias no comecinho, quando eu tava tendo muitos episódios durante a semana, às vezes a gente tinha o plano de substituir o alimento, ter uma... Ok, é meio que assim, parte do pressuposto que talvez o episódio aconteça, mas já que vai acontecer, vamos ter alimentos Redução menos... de danos. Redução de danos. Exato. Uma estratégia de redução de danos. Vamos ter alimentos na sua casa que tenham menor densidade calórica, não maior. Não, menor. Então, se você pode comer mais coisas, assim, um volume de coisas que essa coisa é menos calórica. Então, por exemplo, pipoca é um negócio calórico, mas o mastigar, o jeito que você come a pipoca por várias vezes na boca. E é bastante volume, né? Exato, é um negócio, o milho, né, ele estoura e fica um negocinho volumoso, e o tanto de vezes que você leva a boca e etc, é um negócio meio comportamental, de que você acha que você está ingerindo mais calorias do que na verdade você está. Então, meio que um hack, entre muitas aspas, para o seu cérebro achar que você está tendo... É como se ele... Bom, já que você vai ter episódio, vamos ter um episódio com pipoca, outro... Em vez de bis. Em vez de bis. E um alimento, por exemplo, que você mastiga muito. Então, a gente tinha várias estratégias. Coco seco. Sabe aquele coco branco? Que não dissolve, né? Você tem que mastigar que nem um cavalo, aquele negócio. Porque você mastiga. É difícil de engolir. Então, ter esses alimentos. Cenourinha, ou Baby cenoura cenouras. normal, ou baby. Sim. Porque a cenoura normal eu usei tanto. Sim. É que às vezes as pessoas, elas recorrem em coisas que
por exemplo, que elas têm preferência, né? Então, assim, por que você corre para isso? Pro Cheetos, por exemplo, Por que né? você não tem salgadinho. uma compulsão com alface? Porque é crocante, tá? Não sei o quê. Então, assim, o que mais pode ter essa crocância, mas que não seja um industrializado, por exemplo, né? A gente sabe que no transtorno de compulsão alimentar, normalmente, nesse descontrole da ingesta, a pessoa meio que não seleciona muito, né? Ela come o que tiver pela frente. Então, para ela se proteger, ela não pode ter em fácil acesso, né, alimentos que sejam ali extremamente palatáveis ou industrializados, né, de fácil acesso e que não precisem de preparo, por exemplo. Né? Então, porque isso pioraria. Por que é comum, então, vamos nesse caminho, né? Por que a pessoa nunca tem Nunca não, mas é muito raro que tenha um episódio de compulsão alimentar com brócolis. Por que a gente costuma buscar as coisas mais hiperpalatáveis, assim? Mas você sabe que... É que a compulsão alimentar, quando ela vem trash, o negócio vai, Sim, assim... mas assim, vamos lá. Mas geralmente, como uma né? paciente... Geralmente. Enfim, vou contar de quadros meus, por exemplo. A primeira coisa que eu vou buscar é, sei lá, uma bolacha. Mas é porque você tem em casa. Se você não tivesse, você comeria o brócolis. Não, necessariamente. O hiperpalatável, a gente tem essa questão do industrial. Por que o industrializado é tão gostoso? Porque ele mexe com as nossas coisas mais, assim, evolutivamente falando, é o bagulho mais da hora. Porque tem muito açúcar, que é um negócio que, em tese, na natureza, açúcar é e pouco gordura, abundante, né? Então, assim, eu tô ali na pré-história, eu vejo uma fruta, vou comer o bagulho logo, porque, né, da hora e tal. Hoje em dia, tudo tem açúcar pra cacete, é assim. Mas o nosso cérebro muito burro e pré-histórico tá ali, que da hora! Então, é complicado. Sim, mas imagina você, na iminência de um episódio de compulsão alimentar. A tua despensa tá vazia, você não tem nenhum salgadinho, bolacha, você não tem nada. Mas você entende que só o fato de você sair de casa, ter que se locomover, dá mais se chance deslocar, pra gente interromper, né? A intensidade da emoção que você está sentindo que vai te levar a ter esse episódio de compulsão alimentar diminui. Depende, se você tem isso na mão... Sabe por que eu acho que depende? Porque, às vezes, o ir buscar é tão humilhante que você chega pior. Tipo, não acredito que eu tô indo fazer isso. Por que eu tô indo fazer isso? Puta que pariu, eu tô indo fazer isso. Mas é que, assim, eu acho que é um pressuposto, Isso, a gente tinha que ler os diagnósticos primeiro, antes de entrar na discussão, eu acho. Tá pra bom, gente saber o que é diagnóstico, o que é experiências pessoas que podem variar, não sei. Tá, mas só deixa eu falar, pensando em tratamento, assim, rapidinho. Depois a gente volta pra ordem que faria mais sentido. Adiar a gente sabe que o craving, que é esse desejo... Como que é o nome disso em português? O desejo... A fissura, A fissura, e a gente também muitas vezes faz paralelos, né? Tem gente que trabalha não com o nome especificamente de transtorno de compulsão alimentar, mas com dependência de comida, que também é um outro conceito pesquisado, etc. E que faz mais paralelos com dependências, questões aditivas de substâncias mesmo. Então, o craving, que uma pessoa, por exemplo, que está em abstinência de uma substância química, seria mais ou menos semelhante. E o que a gente sabe é que o craving, ele vem como uma onda. Você não vai ficar num craving da mesma intensidade por 3 dias seguidos. Se você consegue adiar essas... Tudo bem, o craving veio. Quanto mais tempo você consegue não ceder ao impulso do craving, maior a probabilidade de que esse craving passe, assim como veio uma onda. Então, por isso que a ideia de... Assim, eu entendo que talvez ir buscar e etc. seja pior, mas eu acho que você conseguir dar mais tempo para sua mente... E até pensando em DBT. Sim. É aquela história, aquele conceito de mente sábia da DBT. Se você dá mais tempo para você olhar para a situação e avaliar, eu preciso mesmo fazer tudo isso? Outro exemplo de estratégia comportamental que a minha psicóloga sugeria era que eu não podia, por exemplo, ter os aplicativos de pedir comida no celular, Rappi e iFood, porque muitas vezes aconteciam... E a facilidade, né? Tipo, puta, em 10 minutos vai chegar. Então, eu já pedi, etc. Por que eu não podia ter? Porque se eu precisasse, eu ia ter que instalar de novo o aplicativo, cadastrar de novo cada um dos números do meu cartão. Tem que dificultar, sim. Então, quanto mais difícil fosse eu me engajar naquele comportamento, melhor, porque era uma coisa prejudicial pra mim. Mas agora a gente pode dar uma olhada no Uma DSM. coisa que eu acho que atrapalha, eu não sei se é porque a minha experiência tá muito ali com paciente border, mas essa coisa do... Então, não vou comer mais. E é um tiro no pé, né? Porque a pessoa que tem uma questão ali com a compulsão alimentar, com a bulimia, você não vai ficar... não, agora eu vou fazer uma dieta e vou ficar 12 horas em jejum. Se você tá 12 horas em jejum, a chance de você levantar e pegar o carro e comprar besteira é muito maior. Longos períodos de fome física... é fator de risco para episódios de compulsão. Mas vamos lá. Então, vamos polemizar. Restrição gera compulsão? Mas aí, então... Bom, a gente pode dar a resposta padrão ou a gente pode polemizar em cima, né? É que tem um argumento que mata tudo isso, né? Trauma, sei lá...
Um estupro gera TEPT, estresse pós-traumático? Não. Oh, meu Deus. Senão, todo mundo que era estuprado tinha TEPT. Não é o que acontece. Então, não, restringir não gera a compulsão. Mas, se uma pessoa que tem compulsão alimentar, e aí eu acho que faz sentido, eu tenho um quadro de compulsão alimentar e eu estou fazendo uma dieta restritiva, estou há 12 horas sem comer, isso torna mais provável que eu recaia no episódio? Podemos dizer que sim. Mas não é do tipo, não, agora eu vou fazer uma dieta, então, a partir daí, eu vou desenvolver um quadro. O que acontece muito é a pessoa desenvolver um quadro que se iniciou a partir de algum comportamento dieta, restritivo. E é o que acontece, eu acho que a gente... Bom, não sei, eu tô falando de mim, né? Quando você começa a colocar o seu valor atrelado com o quanto você pesa, isso abre um leque de possibilidades de merda enorme. Porque, né? E aí, se você tem alguma predisposição para dar ruim, aparentemente eu tenho todas as predisposições, vai dar ruim para algum lado. Mas não significa que todo mundo que faz dieta tem um problema com isso, né? Sim, porque eu quis trazer essa frase porque eu vi que ela ficou muito disseminada na internet. Uhum. Hashtag restrição gera compulsão. Exato. Não. E o problema disso é que, por exemplo, alguém que que vai no nutricionista e tem a prescrição de fazer um jejum. Putz, então se eu fizer uma restrição, então... O cara sai compulsivo ali já. Aumenta a probabilidade de eu ter compulsão alimentar. Não necessariamente. Até porque tudo que é muito taxativo, vocês veem como a gente dá 1000 voltas para afirmar qualquer resposta. Porque quando a gente está se pautando em ciência, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Então, a gente também tem que ficar ali, né, naquele samba para conseguir dizer o que a gente quer com assertividade. Mas eu acho que compulsão não é um mito. Então, que restrição gera compulsão. Mas que a cada caso a gente tem que avaliar o quanto essa restrição não predispõe para maior probabilidade de ter um episódio em seguida. Tanto que eu já tive prescrição de fazer jejum como estratégia do tratamento. Por quê? O que acontecia nos meus episódios? Muitas vezes, depois do jantar, eu precisava de alguma coisinha doce. Quando eu comia essa coisinha doce, do tipo, meu jantar é, sei lá, frango com salada e eu vou comer uma paçoca de sobremesa. Quando eu comia a paçoca, eu pensava, meu Deus, tá vendo como eu sou fraca? Eu preciso de um doce, porque eu não consigo não ficar sem um docinho depois do jantar. Isso é um absurdo, nananã. E aí, os pensamentos autodepreciativos aumentavam. E eu tinha mais... vontade... E paralelo a isso, a vontade não era saciada. Então, eu ia lá e comia mais uma bolacha, mais... Então, comer era quase como um antecedente. Não porque mesmo que a coisa que eu tinha jantado fosse saudável, eu emendava um docinho, nananã. Aí, junto com e geralmente também isso é importante de falar, o tratamento de transtornos alimentares tende a ter uma equipe multidisciplinar. Então, a endócrino, junto com a psicóloga, conversaram e avaliaram que... E se ela tiver o lanche da tarde como última refeição, tipo 6 da tarde, não comer nada até o café da manhã do dia seguinte, porque meus episódios estavam sempre acontecendo depois do jantar. Então, é meio que tirar o jantar como uma janela de oportunidade para nascer um episódio. Então, por isso que é tudo muito particular e contextual. Achei bem polêmico. Não chutaria isso daí. Achei incrível. Diferentão. Funcionou? Na época, sim. Funcionou. Eu emagreci bastante. Não é que jejum emagrece, é que tinha a gente tem que falar tudo, né? Gente, não. É que tinha todo um contexto em que aquilo favoreceu a diminuição dos meus episódios. Eu estava medicado, eu estava em terapia. Uma coisa muito personalizada. Exato. Então, naquele momento, aquela estratégia fez sentido. Não estou dizendo que é um negócio universal, né? Gente, acontece um negócio comigo hoje em dia que é muito louco. Eu acho que eu consegui controlar essa questão da comida tem uns anos, assim... Bom, não sei, não bate 10 anos nunca, né? Jamais. Mas, às vezes, quando eu peço pizza, por exemplo... Eu pedi pizza ontem. Eu como 2 pedaços e falo, tô saciada, vou parar. Às vezes, quando eu percebo que eu tô parando, me dá vontade de chorar. É real, assim. Porque antigamente era assim... Eu vou pedir pizza e eu vou comer a pizza inteira. E assim, gente, não cabe muito uma pizza inteira. E era aquela coisa... Tipo, você já pede antecipando e depois você fala, não, mas aí... Só que eu ia dos extremos, né? Eu passava a semana inteira... comendo para sobreviver ali. Então, isso eu acho que torna ainda mais confuso, porque não tinha regra no negócio. E aí também eu misturava com remédio para emagrecer, eu fazia tudo errado. Eu não sei como que... Na verdade, eu sei exatamente qual foi o meu ponto do tratamento que chegou aonde eu falo hoje, assim, olha, eu consigo comer como um ser humano normal. Que foi? Foi medicação. Principalmente para mim foi medicação. E é uma medicação que provavelmente eu vou ter que tomar o resto da vida. Porque além dela me manter existindo viva e tirar minha compulsão por diversas coisas que não é só comida, né? Porque eu acho que eu consigo ficar compulsiva com qualquer coisa que você me der na mão. Mas além disso, ela também mexe muito com a minha depressão resistente, que era o que talvez
me deixasse mais propensa, já que eu quero morrer mesmo, eu vou comer a casa inteira, ou já que eu quero morrer mesmo, eu vou ficar magra, enfim. Era uma bola de neve totalmente, não E sei. deixa eu trazer um ponto de medicação também. Bom, eu não tô te deixando nunca definir Não, mas eu também tô falando pra caramba. Tá bom, mas Vamos definir. um ponto de medicação pra tratamento de compulsão alimentar e emagrecimento. Uma crença real, assim, fazendo uma autorrevelação que eu tinha era... Gente, quando é sobre mim, né? Não tô falando dos outros, mas quando é comigo, eu falo, não é possível que eu não consiga controlar o que eu vou pôr na minha boca e o que não vou pôr. Eu sou uma fraca. Eu não quero gastar dinheiro e correr riscos de ter efeito colateral com uma medicação que vai fazer uma coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer dieta sozinha, eu posso. E eu ficava assim, não é possível que vai ter que... E remédio, por exemplo, agora eu comecei, tem 2 semanas, inclusive, um outro tratamento, porque eu tô em uma fase que, enfim, os episódios voltaram. E eu ficava muito resistente com essa ideia de tomar remédio, porque eu falava, gente, é uma coisa que eu posso resolver sozinha, por que eu vou esperar o remédio? E aí eu acho que a gente tem que avaliar que o remédio psiquiátrico, ele não tem que ser a última alternativa. Ele é uma alternativa, que se o profissional responsável, que te trata, etc., avaliar que você precisa disso, tanto às vezes é o endócrino que prescreve, às vezes é o psiquiatra. Avaliar e te recomendar, ele tá fazendo isso por um motivo, né? É claro que a automedicação é um outro tema que a gente pode entrar, mas assim... Eu ficava resistente por isso. Ah, não, mas eu vou conseguir sozinha. Mas meio que assim, se existe uma coisa que te facilita chegar onde você quer chegar, por que não, sabe? Autorrevelação, eu precisaria tomar remédios pro meu humor. Não tô nem falando da questão do personalidade, tudo. Tô falando de humor mesmo. Coisas que... Meu humor é esquisito. Que eu não tomo porque eu coloquei na cabeça que essa classe específica de remédios vai me engordar. E eu não tomo. E, assim, eu continuo tendo ciclos bizarros porque eu me recuso. E, assim, assumindo publicamente Brasil. Eu não tomo, não adianta. Eu vou de psiquiatra em psiquiatra esperando outra resposta. E eu sempre chego, não, Letícia, você precisa tomar... E eu tô tipo, não, esse não. Ah, não. E não adianta. E, assim, talvez um dia eu venha aqui falar, olha, eu tô tomando um remédio que tá me deixando bem. Mas, no momento, eu ainda não consigo, não dá. E uma outra coisa que você perguntou do tratamento foi um insight que eu tive, que normalmente o que acontece é o oposto, né? Quando o paciente chega e fala, eu virei vegano, eu virei vegetariano. Normalmente isso pode ser um problema, porque às vezes, principalmente anorexia, né? Ah, não, agora eu sou vegetariana. Aham. Tá, a pessoa tá pesando 20 quilos, é vegetariana agora, né? Não. Mas pra mim, tornar-me vegana ajudou muito com a compulsão, porque eu comecei a perceber que eu tinha... E não eram episódios compulsivos, como eu falei, eu nunca fechei o diagnóstico, mas os meus episódios de exagero intenso eram seletivos. Então, assim, não, eu tô comendo a casa inteira, isso aqui tem origem animal, não vou comer. Aí eu falei, sabe quando você fala com você mesmo? Tipo assim, Letícia, vem cá, gata, se você consegue, né? Isso foi um tapa na cara meu pra mim mesmo, assim, que inclusive eu trabalhei em terapia. Mas é isso que eu tô te falando. O episódio de compulsão alimentar... A pessoa não seleciona muito o que ela vai comer. Ela come Quanto coisa mais sem grave, preparo, né? sabe? Ela pega o miojo e ela não cozinha. Ela come o miojo seco, né? Ela Quem pega nunca? aquele pote de feijão que tá no congelador e come em pedaço. Quem nunca? Então, assim... Você já comeu feijão congelado? Putz, esse ainda não, ainda bem. É porque a pressa, você põe no micro-ondas e fala, não, tô com fome, come aquele picolé de feijão. É nojento, né? É o tal do descontrole mesmo, né? Mas é engraçado porque eu não sei se é pelo meu... Não sei, eu nunca fechou. E eu sempre fiquei, não é possível, velho. Mas enfim, fechando ou não, eu não vou querer me medicar certo, porque eu tenho minhas crenças horríveis. Vamos falar sobre, né? A gente fala os nossos exemplos horríveis e fica, não é pra falar essas coisas, mas é bom saber que psicólogo também surta. Tem um episódio sobre isso. Psicólogo também surta? Muito. Pessoas físicas. Transtorno de compulsão alimentar. Eu vou ler os critérios diagnósticos e vou pular todo o resto, a gente vai conversando, porque, né? Quando tem critérios diagnósticos A, B, C, é que todos eles têm que ser satisfeitos aqui. Então, o critério A, episódios recorrentes de compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar é caracterizado pelos seguintes aspectos. 1. Ingestão em um período determinado, por exemplo, dentro de cada período de 2 horas, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes. Eu fui no rodízio de pizza, comi 8 pedaços. Não é compulsão. É tipo você falar que tem fobia de barata porque você tem medo de matar barata. Não, você não tem fobia, você tem medo. Se tivesse fobia, você ia ver o que é medo. Né? Não querendo invalidar o medo das pessoas. 2.
Sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Por exemplo, o sentimento de não conseguir parar ou comer ou controlar o que e quanto se está ingerindo, que é o que você falou. Então, Tipo, você se tiver brócolis, a pessoa vai você comer brócolis. às vezes acho que tem esse, né? Você até começa com as coisas gostosinhas, mas Se depois tiver, assim. né? Se tiver disposto. Sim, por isso a minha pergunta era mais nesse sentido, assim, a busca primária, ou pelo menos no meu caso, e pelo que eu vejo, é de alimentos hiperpalatáveis. E até por isso que também muitas vezes tem outras comorbidades, não só psiquiátricas, mas também físicas atreladas à compulsão alimentar. Então, desde diabetes, colesterol, doenças mais físicas mesmo, que são atreladas por conta dessa ingesta de coisas hiperpalatáveis, que geralmente farináceos, açúcares, gordura, que né, tem essas consequências piores. Mas eu ia comentar alguma coisa. Qual foi o último critério que você leu? Sensação de falta de controle. Ah, isso, exatamente. Eu acho que isso também... Por exemplo, se você vai num rodízio de japonês, às vezes sua pretensão... Tipo, putz, hoje eu quero ir num rodízio japonês, nem almocei, porque eu quero, meu Deus, quero fazer valer o preço do rodízio, ou enfim, quero comer muito. Você percebe que existe, tipo, um desejo, uma intencionalidade. E até enquanto você está comendo, você está, hoje eu vou comer muito aqui no rodízio. Nos episódios de compulsão alimentar, isso é o oposto. Eu não queria estar fazendo. Você tem plena consciência de que aquilo é prejudicial para você. De que você não gostaria de estar fazendo aquilo. Você sabe que daqui a alguns segundos você vai morrer de culpa, se você já não estiver morrendo de culpa. E ainda assim você faz. Eu brinco, eu falo com a minha psicóloga, não sei se mais alguém tem essa sensação. Fiz 2 analogias uma vez para tentar explicar o que passa na minha cabeça. Eu falo para ela que é como se eu virasse uma chave. E essa chave me faz ser um zumbi. E eu simplesmente vou. Tipo assim... E um dos exercícios mais difíceis que me pediram no tratamento da compulsão alimentar foi fazer mindfulness de um episódio de compulsão. Então, um outro psicólogo, não era o que fazia tratamento comigo, mas ele sugeriu isso. Ele tenta explicar. E eu falava, gente, não passa nada na minha cabeça, porque eu viro um zumbi, tipo assim, preciso. E como se eu não atendesse esse chamado... É quase um toque, assim, não sei, fazendo um paralelo com outro diagnóstico, mas é como se eu não atendesse esse chamado... Enfim, não tenho a opção de não atender esse chamado. Então, assim, eu saio da minha casa obstinada com isso na minha cabeça, tipo, estou indo lá comprar, preciso disso agora. Como se... as outras vozinhas... Sabe quando a gente tá pensando... A mente sábia morreu ali, né? A mente sábia morreu, porque você consegue avaliar que, bom, aqui tem os prós, aqui tem os contras. A racionalidade, ela fica muito embotada. Então, você tá indo totalmente no impulso emocional ali, e aí desliga e eu falo, eu viro um zumbi, eu não consigo nem raciocinar, assim, propriamente. Você vai, tipo... desligada a chavinha, assim. Eu falo e é nítido, assim. E o que a gente trabalhava muito também é pra... Depois que virou a chavinha, é muito difícil você conseguir reverter a chave de volta. É o leite, né? O leite, a hora que você desliga, se ele já tá fervendo, ele não vai parar, ele vai continuar subindo. Você tem que apagar antes. Exato, mesma história dos trabalhos da terapia comportamental dialética e tal. Ok, temos estratégias para lidar com as crises? Temos, mas o ideal é que a crise nem venha. Então, como que a gente faz? Porque, né, história da bola de neve. Como que a gente faz para evitar futuras crises aparecerem? Quais são os sintomas que a gente chama de sintomas prodrômicos? Que eles indicam que vai acontecer a coisa, mas ainda não aconteceu a coisa. Então, sei lá, sinais ambientais, sinais dos meus pensamentos. Putz, eu sei que em dias que acontece X, eu fico mais tendenciosa. Então, é o tempo inteiro uma observação muito, muito intensa, mas só tudo isso para falar da falta de uma sensação de falta de controle. Eu tenho uma pergunta pessoal. Depois, se você não quiser, você corta, mas é que eu fiquei curiosa. Porque a minha experiência é muito diferente. O que te faz parar? Porque pra mim, assim, eu parava quando eu via que eu ia passar mal. Na hora que a intensidade da emoção baixa, ela para. É igual uma pessoa quando tá com raiva. Depois que ela esbraveja, quebra tudo, né? Ela tem um relaxamento. É verdade, né? Tá. É porque comida em específico, o meu parar era assim, eu vou no banheiro resolver esse problema. Depois que eu não aguentava mais. Porque você tinha purgação de porque assim, eu como tanto, estou comendo tanto, que eu sei que se eu continuar, eu vou passar mal. Que bom, é isso que eu quero mesmo. Então, o seu parar era o meu parar é, tipo, agora tá aqui, eu preciso tirar. Ah, entendi. E aí, eu me sentia mal depois disso, porque o corpo fica... E aí, eu falava, não, tudo bem, agora acabou. Eu acho que talvez essa diferença que a Lê trouxe da nossa experiência seja porque eu nunca... Aliás, também isso é outra autorrevelação. Eu já tentei muito... assim, técnicas de induzir vômito, etc. Mas, assim, por algum motivo, eu tenho a sorte de não ter facilidade de passar mal. Só quando, enfim, eu tô doente, de fato, em outras coisas. Então, eu nunca engajei por muito tempo. Eu já tive época de comprar muito laxante e de fazer muito exercício físico como compensação. Assim, eu acho que uma época eu fechei a ortorexia. Então, a gente pode comentar sobre isso, né? Não é um diagnóstico formal do DSM ainda. Tem discussões se ele vai virar ou não.
Mas a ortorexia é um cultivo ao corpo muito, muito assíduo, assim. Comer limpo, né? E a pessoa tem, assim, uma rigidez em relação ao que ela pode e não pode comer, ao que ela deve e não deve treinar. Então, é aquela pessoa que, assim, putz, se pular um treino, ela acha que ela vai morrer e é o fim da vida dela, coisa mais horrorosa. Então, não é um cultivo da vida saudável, assim, porque ela acha que está fazendo bem. Virou uma Você obrigatoriedade. troca uma escravidão por outra, só que essa escravidão você justifica dizendo, eu estou saudável. Sim, que é até um diagnóstico difícil. Assim, a gente não diz que ainda... Não sei, né? Nunca estudei isso a fundo, mas porque talvez os contras, entre aspas, disso virar um diagnóstico seja porque, na verdade, é um comportamento saudável da pessoa. Tipo assim, ir na academia é saudável. Se alimentar conforme o prescrito na dieta é saudável. Mas tipo, assim, a pessoa só fala daquilo, só pensa naquilo e tá ali. Então, aí às você vezes, percebe, putz, então né? talvez figure um transtorno até pela frequência que... Meu Deus, tudo é sobre essa dieta, tudo é sobre essa academia. E até informalmente a gente conhece pessoas que são assim, né? Que só falam de corpo, só pensam em corpo. Mas voltando para a resposta que você tinha perguntado, o que me faz parar? Geralmente é quando acaba... É engraçado, tem os episódios... Vou pensar nos últimos anos, assim, porque eu já tive fases muito diferentes, né? Em relação à compulsão, mas... Eu vou e compro os itens de ter a compulsão. Na minha casa, não tem alimentos hiperpalatáveis e eu sei que eu tenho que esconder a cena do crime, entre aspas. Então, assim, tá vindo. Ou eu vou numa conveniência, ou eu peço em Rappi e iFood se não tiver ninguém na minha casa. Tem um episódio, por exemplo, no meu carro e eu tenho que ficar lá até acabar aquelas coisas que eu comprei. Raras as ocasiões em que eu achei que, tipo, se eu fosse continuar, eu ia passar mal, literalmente, né? De não conseguir. Mas acabou e eu tenho que voltar para viver em sociedade e, assim, sei lá, tem um próximo compromisso. Ou a vida me chamou e eu não posso ficar lá escondida comendo eternamente. Então, ou porque os alimentos acabaram, ou porque eu tenho que voltar a estar na frente das pessoas fingindo que nada aconteceu. Tem as pessoas, né? É verdade, as pessoas têm um ponto. Porque eu fico pensando assim, pra mim, eu começo com o que é gostoso. Nunca mais fiz isso, hein? É uma coisa que eu não consigo nem lembrar a última vez. Mas eu começava com o que era gostoso. Quando acabava o gostoso, aí eu ia para as coisas horríveis. Tipo, não, agora que acabou, eu vou pegar o pão Pullman sem nada, o feijão que tá meio velho, não sei o quê. Porque na minha cabeça fazia sentido, porque era quase como uma autopunição. Olha, você comeu um monte de porcaria, você não tá com fome? Aí eu ia comer. Então, era um negócio tão assim, Eu me sentia um animal. Não que um animal não seja uma coisa incrível, eu adoro os animais, gosto mais do que pessoas. Politicamente correto. Desculpa. Não, mas é porque desculpa pra quem é animal e tá ouvindo isso. Desculpa pros animais eu ficaram ofendidos. Eu realmente acho ofensivo. É tipo quando a gente fala abate humanizado. Pra mim, o abate humanizado deve ser o pior... Enfim, bom. É que a vegana entrou na skin vegana. Na espiral vegana. Mas eu me sentia um animal no sentido, assim, de ser uma criatura sem controle. Sabe quando você tem um peixe e você dá comida pro peixe, o peixe come até morrer? Eu me senti um peixe. Gente, eu sempre falo isso também pra minha psicóloga, de me sentir um animal. Porque eu valorizo muito, como vocês sabem, a racionalidade. No sentido de, tipo, uau... É feio, né? É incrível que a gente hoje, sei lá, o homem foi pra lua e, tipo, uau, olha a ciência e etc. Aí eu fico, tipo, ok, e eu tô aqui sendo um homem das cavernas. Não, um homem das cavernas nem tinha compulsão alimentar, né? Mas enfim. Mas até queria, né? Mas não tinha. Mas enfim, me sentindo literalmente um animal. Não, literalmente não, mas um animal. Porque a coisa mínima que me diferencia, que é racionalmente pensar isso aqui me faz mal, não vem na minha cabeça. Como isso é possível? Então, claro, essa história da autopunição, mas esse sentir-se um animal, assim... É horrível. E eu acho que também tem uma coisa que eu fui... É óbvio que isso é a parte do tratamento, né? Mas uma coisa que eu sempre penso é como disciplina é liberdade, no sentido de que... Se você tem um plano alimentar e tá seguindo aquele plano alimentar e tá dando certo, você tá... Ai, putz, nossa, mas que chato, você vive cheio de regras, você não pode comer o que você quiser. Pelo contrário, olha que incrível que você tem o domínio da sua força de vontade, entre muitas aspas, que eu nem gosto muito desse termo, mas... E consegue fazer aquilo que você se propôs a fazer. E a gente volta pro papo da autoestima, assim. Você acha, nossa, que chata, fulano é bitolado. Claro que tem o caso de ortorexia, mas no geral... fulano é bitolado, tá fazendo dieta, só vive... Não, na verdade, ela tá conseguindo fazer aquilo que ela se propôs. Eu nunca tinha pensado sobre... As pessoas falam pra mim, nossa, você come as mesmas coisas todos os dias. Eu falo, sim, com orgulho. Eu acho que é porque... Olha só, você um tá orgulho. conseguindo. Eu como o almoço, o prato de almoço, e eu termino o almoço e eu escovo o dente. Não tem, mas agora eu uso... Não.
Nossa, eu tô feliz. Então, sim, e talvez você tenha essa felicidade em responder sim, como a mesma coisa todos Minha os rotina dias. é regrada. Sim, caralho, eu você lutei já- por isso 10 anos pra ter uma rotina. Agora que eu consigo dormir e acordar no mesmo dia, na mesma hora. Sim, e até a palavra, outra coisa que eu acho meio chata, assim, que a galera fala, não é dieta, é reeducação alimentar. Mas qual o problema da palavra dieta, que eu até hoje não entendi? Porque dieta, se a gente for ver a definição da palavra, é aquilo que você ingere durante o dia. Sim. Então, assim, Eu sua acho que as dieta pessoas pode... é dieta e regime. Na minha época, quando eu era Regime, criança, se falava verdade. regime, não era dieta, eu sou velha. Ah, vou fazer regime. Regime da lua, regime do alho, regime do pão, sei lá o quê. Tinha os regimes malucos. Talvez o problema seja o regime, vai. Ah, pode ser. Né? A Porque dieta é o que você pode falar come. assim, a minha dieta é comer Pizza Hut todos os dias. É a sua dieta, a sua ingesta diária de alimentos. Tudo bem. Enfim, não tem... É que a gente associa dieta a uma coisa restritiva, né? Exato, mas você pode... Enfim, tá só um Dieta desabafo. é toda a sua ingesta. Vamos brigar sobre etimologias. Só Tipo, queria falar meu ranço de quem fala, não, é reeducação alimentar. Gente, tá tudo bem fazer dieta. Vai, Caminha, arrasa. E tem 2. Não, agora é o B. Ah, Episódios de compulsão alimentar estão associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos: comer mais rapidamente que o normal, Sim, Sim. e só um comentário sobre isso. Uma das coisas de tratamento também de reeducação... fiquei com a palavra. De estratégias comportamentais para enfrentar... mindfulness do almoço. Então, tem mindful eating. Então, pior que é isso. Não, eu sei. Por isso que eu tenho ranço. Porque eu já tive que fazer também. É horrível. Tá. Porque comer em mindfulness, comer em atenção Mas, plena, meu ou Deus, comer... por que é horrível? Não é horrível, é ótimo. Mas pra mim era horrível. Porque quando eu comia... E até hoje eu como muito rápido. Porque eu tenho muito prazer em comer. Mas aí que É Deixa- péssimo. mas porque deixa- você engole e não sente mais. Então, é ridículo. o prazer tipo, do sabor do alimento, aqui só. a gente só sente o quanto ele é gostoso enquanto ele tá dentro da boca. Quanto É antes a gente nível engolir assim, ele, mais rapidamente mastigo a gente tão- perde. Mastigo tão pouco que sinto pedaços de comida grande descer porque eu tô desesperada e aí acaba a comida. Lógico, E aí você nem aproveitou meu estômago nem o gostoso tá ainda da comida com, que você... né? Nem deu a tava. sensação de saciedade. Porque se a gente come correndo, o estômago não teve tempo pra falar, cérebro, parou. Aí você faz o quê? Você continua comendo. Aí a hora que bate, você já tá... A gente perde total o controle de... Sim. Quando eu tô com fome, não sei. Quando eu tô com saciada, não sei. Até porque a digestão, ela começa na saliva. Exato. Então, O carboidrato se você, começa aqui já, se né? você come muito rápido, você perde uma parte importante da sua digestão e vai fazer o teu organismo funcionar de uma forma tão mais letárgica, assim, sabe? Porque... E até porque tem aquela história, né, de que os famosos grelina e leptina, que é o hormônio da fome e o hormônio da saciedade. Existe um tempo de liberação, como a Lê estava falando, para que esses hormônios sinalizem para o seu cérebro, bom, essa pessoa está satisfeita. 20 Então, minutos, mais que ou menos. geralmente Pois é, né? são 20 minutos. Se você come, sei lá, em 10 minutos, engoli meu almoço hoje, até que você entenda que está saciada, é provável que você coma um volume muito maior. Então, uma das estratégias comportamentais do tratamento, inclusive, é reduzir ao máximo a velocidade em que você come, mastigar muitas vezes, que também para mim é um saco, porque eu estava acostumada a comer Sim. muito rápido. Colocar o E- garfo entre as garfas. Você pega a comida, coloca na boca, põe o garfo de volta e faz assim. Gente, isso pra mim era um negócio que eu ficava tremendo de Comer sem nervoso. distrações. E isso é outra coisa. O mindful eating engloba, né, todas essas coisas e as distrações. Porque eu, pelo menos, isso eu não faço hoje em dia, eu não tô seguindo a risca o tratamento, mas eu assisto, eu gosto de comer vendo uma série, por exemplo. Eu tenho a série do almoço, não sei se as pessoas... Às vezes eu tinha a série do jantar, hoje em dia não tem, mas enfim. Tô assistindo, inclusive, This Is Us, que eu estou amando. Assistam, é maravilhosa. Podemos falar sobre ela. Podemos, Num vamos fazer um episódio. episódio de This Is Us. Comentem se vocês gostam de This Is Us e se vocês querem um episódio sobre isso. Mas voltando ao Mindful Eating, eu como vendo TV. Eu não tô, de fato, entrando em contato com as texturas, cheiros e de fato, vivendo aquele momento, fazendo uma coisa de cada vez, né? Sim. Então, é uma das partes do tratamento, mas pode seguir. Comer até sentir desconfortavelmente cheio. Que Sempre. você perguntou quando que as pessoas param. né? Normalmente, Também tem isso, né? comer grandes quantidades de alimentos na ausência de sensação física de fome. Uhum. Comer sozinho por vergonha, né, do que você está comendo ou do quanto você está comendo. Sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida. Isso eu acho que também é um ponto central do que a gente estava falando de autoestima, né? Porque essa sensação, eu me sinto um animal, eu me sinto Exato. incapaz, impotente. E é aquela história de, bom, muitas pessoas tentam lutar, identificam que isso é um problema, igual a história de vícios e adições em geral.
Você sabe que isso é um problema e você não consegue. E aí, quando você falha de novo, você fala, gente, não é possível. Isso que, meio assim, que retroalimenta o ciclo da compulsão alimentar, porque daí você fica muito né, se sentindo fracassado, se culpando pelo seu episódio, aí você fica triste. E aí a tristeza te leva a ter novos episódios, né? E, assim, fica mais sensível para novos episódios. Comer é uma coisa que é o básico. Assim, é literal. Eu sempre pensava assim, gente, é o básico, sabe? Por que eu não consigo fazer o básico? Eu não consigo comer direito, que é o básico. O que eu vou conseguir fazer direito na vida? Eu penso exatamente a mesma coisa. E assim... E como é um pensamento bobo, vocês sabem que quando eu descobri que eu não conseguia engravidar naturalmente, mudando de alhos para bugalhos, mas só para fazer o paralelo, eu pensei, eu não consigo fazer a única coisa... Assim, a mulher engravida, tipo, é basicão, assim. Eu não consigo nem isso. Nossa, eu tive que trabalhar esse negócio em terapia. Puta que pariu, até caiu o cu da bunda. Porque, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu entrei nessa pira. Eu não consigo nem engravidar. Quer dizer, eu fui uma adolescente responsável que teve sorte. Não, eu nem conseguia. Por isso que eu não tenho 5 filhos hoje. Quer dizer, entende? Que é um negócio assim que... Socorro! Não, mas é real. O episódio tava indo tudo bem, na seriedade necessária. Não, mas isso é sério pra caramba. Sério, é real, assim. É um negócio que me pegou muito. Porque eu fiquei pensando... Imagina como minha vida poderia ter sido se meu corpo tivesse funcionando ok. Provavelmente eu não estaria aqui hoje, ou eu não estaria aqui hoje, literalmente, ou eu já teria uma vida totalmente diferente, porque de certeza que pelo meu comportamento sexual que era errático, eu ia ter um filho de alguém aleatório. Então, assim, mas na época foi assim, putz, que droga, não consigo nem fazer isso. Hoje em dia eu penso, que bom. Deus, cara, você sabia, né, meu? Valeu, hein? Mas calma, Desculpa. você tinha falado alguma coisa sobre... Não consegui fazer o básico, comer. Isso é o básico. Mas qual que era o último critério que às vezes eu lembro? Sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida. Sim, se eu lembrar depois eu falo. C. Sofrimento marcante em virtude da compulsão alimentar. Uhum. D. Episódios de compulsão alimentar ocorrem, em média, ao menos uma vez por semana durante 3 meses. Então, isso que é a importância aqui de ter o critério do tempo, né? Porque, às vezes, você tem ali um episódio isolado, né? Uma coisa muito específica ali, mas tem que ter uma frequência, né? Esse era o que eu não fechava. Só esse filho da... Porque aí era aleatório. Então, não fechava. Sim. E aí, a compulsão alimentar não está associada ao uso recorrente de comportamento compensatório inapropriado, como na bulimia nervosa, e não ocorre exclusivamente durante o curso da bulimia nervosa ou anorexia nervosa. Essa é a grande diferença entre a compulsão alimentar e a bulimia nervosa. A bulimia nervosa, ela pressupõe que você tem um episódio de compulsão alimentar e aí, em seguida, comportamentos compensatórios para tentar se livrar ali daquela ingesta. A compulsão alimentar, não. Né? Lembrando que comportamentos compensatórios seria laxante, exercício físico intenso, induzir vômito e o do xixi, Exercício. como fala? Diuréticos. Diuréticos, isso. Nossa, gente, eu nunca faria essa associação sozinha. O que tem a ver você fazer muito xixi? Não, é que as pessoas tomam diurético para desinchar. Você acha que sabe essas coisas? você fica mais Nossa, magro? gente, não faz sentido nenhum. Tem que Já- fazer já tô- cocôzão. Não, Já mas também. para quem tem bulimia, faz. Não, mas assim, nunca... Bom, enfim, eu Mas acho só que tem... outro parênteses que agora eu lembrei o que você tinha falado sobre... mas a alimentação é a coisa básica. Outra coisa que também dificulta o tratamento de compulsão alimentar é que você não pode fazer, por exemplo, abstinência. Tipo, não... Uma pessoa que quer estar num tratamento de... Alcoólicos, por exemplo. É só se Alcoólicos não tem Anônimos. álcool perto, tudo bem, mas comer... Muitas vezes o tratamento, dependendo da gravidade, dependendo da recomendação para aquele caso, pode demandar ou uma internação compulsória de mais ou menos 15 dias, ou uma internação doméstica, em que essa pessoa tira todo o álcool que está ali naquele ambiente, fica ali assessorado ou por alguém da família, enfim, em contato constante com o psicólogo, mas existe tipo um choque, entre aspas, de você tirar aquilo do seu alcance e da possibilidade de que você beba uma gota de álcool, porque existe, enfim, alguns tratamentos pressupõem essa fase de abstinência total. Quando a gente está falando de abuso de substância, seja álcool, sejam outras drogas, ou outros vícios, por exemplo, jogo, dependências comportamentais, que é uma coisa que eu gosto bastante de estudar. Então, vício em jogo ou outros comportamentos no geral, você consegue não ter, que tá tudo bem, sua vida vai seguir. A alimentação, você não pode falar abstinência de comida. Inclusive, como a gente disse, isso pode ser prejudicial se você falar, não, a partir de agora eu não vou mais comer. Não, você vai ter que comer para existir. Então, como é uma relação muito difícil ali de você equilibrar, bom,
eu preciso continuar comendo. Quando às vezes você não quer, você simplesmente queria parar. Putz, eu preciso. Muitas vezes eu pensei isso, tipo, gente, pelo amor de Deus, não tem como eu tomar Uma um pílula. remédio. Nossa, amiga, uma- eu tô querendo te abraçar tanto. Se um dia tiver uma pílula, eu nunca mais vou ter esse problema. Porque eu vou tomar a pílula e não vai ter nada na minha Porque casa. É eu tão queria que triste fosse isso, tipo uma gente. ração, assim, Exato, tipo porque aí assim. não ia ter aquela vontade. Você Eu não ia ia falar, ter é que- ração. Eu não ia ter que ter uma Nossa, que escolha triste. consciente em relação a isso. Eu simplesmente me dá a ração, eu fico aqui viva. Tipo, eu não queria, eu sinto isso, eu não queria ter prazer com a comida. É, Porque ai, às que vezes coisa eu triste. acho que, óbvio, na minha crença disfuncional, que é o prazer com a comida que me ferra a vida inteira. Se eu conseguisse não sentir prazer, então eu não buscaria tanto isso. Então eu gostaria que a comida fosse literalmente uma ração, um mingau, sei lá, uma pílula, só pra eu me nutrir. Mas não, a gente tem essa. E como que é difícil trabalhar isso, né? Não, tá tudo bem. A comida, inclusive, é um elemento muito social, que em datas comemorativas está envolvido ali. É um elemento que tem a parte do prazer, queira a gente quer eu queira ou não. Exato. Então, assim, fazer as pazes com isso. A comida vai estar no seu cotidiano, pronto. Mas e aí? Como você pode ter uma relação mais saudável com isso, né? Ai, mas Sim. dá, eu tô quase chorando, eu tô muito feliz. Amiga, de orgulho? É. Eu amei. É que é um negócio que foi a vida inteira. E hoje em dia eu falo, nossa, hoje em dia tá tudo bem. Se eu como uma pizza a mais é porque eu quero. Gente, vocês não estão entendendo. Esse negócio é um negócio assim, ai, cara. Não esperava que esse episódio fosse tão reforçador pra você. Que Nossa, bom. eu tô muito feliz. Eu tô tipo, se eu conseguir isso, acho que eu consigo qualquer coisa. E a gente pode pegar um conceito também que a gente já falou algumas vezes sobre como na suicidologia tem aquela história do efeito Werther e do efeito Papageno. Se o efeito Werther é o efeito do suicídio por contágio, então, putz, se você conta uma história negativa ou de um jeito prejudicial sobre suicídio, você aumenta a probabilidade de que outras pessoas ouvindo essa história engajem no comportamento. Mas o efeito positivo é você contar uma história de superação, que você buscou tratamento, ou que sua vida melhorou, etc e tal, agora você não quer mais suicídio. Isso aqui é mais ou menos... A Letícia tá sendo um depoimento do efeito Papageno, eu tô, assim. cara. É possível sair desse ciclo maldito de aprisionamento, assim. É uma coisa que você... E a sensação pra mim é essa, Você aprisionamento. acorda e dorme, você tá pensando em comida. É um negócio assim, gente, pelo Ou, amor ou de enquanto Deus. você odeia o seu corpo. Ah, isso também. É só isso, né? Ou comer ou me odeio. É tipo, Uhum. nossa. E o que eu gosto aqui no transtorno de compulsão alimentar, que diferente, por exemplo, do borderline, que é uma crítica que a gente tem, a gente consegue especificar nível de gravidade. Tá? Então, o nível mínimo de gravidade baseia-se na frequência dos episódios e o grau de incapacidade funcional. Então, leve é de 1 a 3 episódios de compulsão alimentar por semana. Moderada é de 4 a 7 episódios de compulsão alimentar por semana, ou seja, tipo... praticamente, uma vez por dia já configura como moderado. Grave, 8 a 13 episódios de compulsão alimentar por semana e extremo, 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana, o que significaria pelo menos ali 2 episódios por dia, né? Realmente muito grave. Eu acho que esses casos de compulsão extrema são aquelas pessoas, inclusive, que batem coisa no liquidificador, né? Tem umas paradas muito estranhas. Que é engraçado isso, que quando a gente... Eu acho que é o que as pessoas sentem quando eu falo, por exemplo, da questão da comida. Eu acho que as pessoas sentem essa incredulidade do tipo, nossa, por que você faz isso? Do mesmo jeito que, por exemplo, eu olho as pessoas que batem comida no liquidificador e tomam como se fosse um suco. Eu olho e falo, gente, como assim? Por que você só não faz isso, sabe? E olha que eu, entendeu? Como a gente tem os julgamentos. Por que você está fazendo isso? Você está pegando o liquidificador. Mas é um desespero tamanho de pôr coisa para dentro. Não dá para entender. O cérebro é um negócio que tinha que ser estudado. Bom, ele é estudado, né? A gente faz isso, A no gente faz caso. isso, no caso. Eu tenho 2 filmes para indicar que retratam bem episódios de compulsão alimentar. O primeiro deles é Seven, Os 7 Pecados Capitais. E aí Filmão, hein, Camille? tem uma cena lá que é o pecado da gula, que o rapaz, ele tem um episódio assim, enfim, né? Não vou dar Esse filme spoilers. é pesado, pessoal. Cuidado, é um filme de terror, acho, né? Assim, É um filme bem, mas bem é muito bom. puxadão, assim. E o Baleia, né? Que a gente, inclusive, quem tiver curiosidade, a gente fez aqui um episódio só sobre esse filme da baleia. E ele tem uma cena lá que retrata muito bem um episódio de compulsão alimentar, né? Que retrata exatamente esse descontrole frente à comida. Olha só, que interessante. Você é um não específico. Então, pois é. Agora que eu tive esse insight que eu não tive... É que quando é comigo, Camille... Quando é comigo... Quando não fecha critérios de tempo, ou de frequência, ou de quantidade mínima de episódios, a gente pode Sempre classificar tem, né? esse comportamento de descontrole frente à comida como um transtorno alimentar não especificado.
Essa categoria traz se um prejuízo, aplica a né? apresentações em que sintomas característicos de um transtorno alimentar que causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo predominam, mas não satisfazem todos os critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica de transtornos alimentares. A categoria transtorno alimentar não especificado é usada nas situações em que o clínico opta por não especificar a razão pela qual os critérios para um transtorno alimentar específico não são satisfeitos e inclui apresentações para as quais não há informações suficientes. Isso eu acho muito interessante do DSM, que ele sempre tem o especificado e o não especificado. Eu nunca entendi por que na prática isso é importante. Tipo assim, o especificado seria, parece com tal coisa, mas não fecha. O não especificado seria, eu escolho não falar por quê. Qual que é a relevância disso? Vocês me explicam? De verdade, gente. Por que o clínico escolhe... Parece uma coisa tão... Eu ia usar uma palavra que eu não vou, mas parece uma coisa tão... Assim, por que o clínico escolheria não especificar a razão? De verdade, Porque é uma às pergunta. vezes, não sei, você não acompanha de perto esse paciente para poder martelar carimbar ali ali um negócio. mas você identificou que existe alguma coisa esquisita ali relacionado com Boa. transtorno Talvez alimentar, seja uma entendeu? Faz impossibilidade. sentido. Mais Não é uma perto de opção uma do tipo, eu não quero. mais eu perto não, de uma impossibilidade de acessar detalhes do que você não querer falar sobre os Sim. detalhes. Uhum. Mas eu também pensei em outra coisa. Talvez você, sua história e outras pessoas que tenham sintomas, isso atrapalhe a vida. Às vezes a gente tem um apego muito grande à história do diagnóstico, mas na verdade o que vai direcionar o tratamento é o comportamento. Sim. Sofrimento. Né? Menos do que sim. ter um rótulo. Não, essa pessoa carimbou ela com isso, então vamos encaminhar para aquilo. Se você tem um conjunto de comportamentos que estão te causando prejuízo, você vai no bom psicólogo, ele vai saber trabalhar Sim. esse conjunto de comportamentos, independente de você ter um nominho ou não ter um nominho. Né? E aí Isso. tem várias discussões sobre, putz, será que dar o nome é pior porque estigmatiza? Não. Ou será que é pior, na minha opinião, é melhor porque você tem mais clareza daquilo que você tem, faz parte da psicoeducação, te ajuda, inclusive, a ver, putz, não sou eu que não consigo, eu tenho um às vezes é até um alívio Você pensar coloca nisso, né? na entidade É nessa transtorno, entidade né? etérea que me acometeu, pronto. Agora esse transtorno me faz ser assim, né? Então, dá até um conforto. Eu sempre falo isso em relação a border. Genial esse seu comentário, porque, de fato, eu acho que isso aqui me segurava muito. Vocês lembram da questão da amenorreia na anorexia? Antigamente, a pessoa tinha que estar em amenorreia. Tem até a questão do IMC, né? Saiu isso agora da Então, menorreia, porque, né? Porque, assim, por exemplo, homens não poderiam ter anorexia, E outra, então... você vai esperar... Você vê que a pessoa tá claramente num quadro de anorexia, mas assim, ó... Você ainda tá menstruando, né, gata? Volta aqui quando você não tiver, tá bom? Beijo. What the fuck? Não! Né? Mas, de fato, independente de fechar ou não, todo sofrimento pode ser trabalhado. Se não fosse... Se você precisasse ter um transtorno para trabalhar seu sofrimento, uma pessoa que tem, por exemplo, uma demanda de trabalho... muda ou não muda de trabalho? Se vira, você não tem um transtorno. É transtorno da mudança de trabalho. Você pode trabalhar. E eu acho que acabamos de pegar ao vivo um julgamento que me atrapalhou durante a vida. Porque eu sempre pensei isso. Não, eu não fecho um transtorno pra cá. Então, eu não vou mexer nisso aqui que eu tô sendo... Como é que eu falava? Tô sendo mimada, tô sendo idiotinha. Isso aí sou eu fazendo charme. Eu me autorrotulava como poser do tipo assim, você nem fecha um transtorno. Por que você tá falando que tem problema com comida? E agora, falando aqui, eu percebi, cara, era um negócio que, assim, foi insuportável. Foi um inferno que eu ficava rotulando como não, eu não tenho nada. Que é a tal da adolescência, né? O adolescente border, ele não tem nada, ele é adolescente. Aí você cresce, fica adulto e continua sendo completamente doido, aí fala, então, peraí, tem um problema. Mas você jura que tem um problema? Você achou que tava tudo bem? Né? É muito complicado essas Sim, coisas. eu acho que isso é importante, como eu disse, para alguém que tá ouvindo, eventualmente, fala, putz, tá, ok, não me enquadra. Ou você não... E, de novo, só um outro disclaimer, pós-claimer, que... Não seja autodiagnostique. a gente lê os critérios e tal para uma questão mais informativa, para a gente levar essas informações que existe, né? Uma regulamentação, entre aspas, disso. Mas só quem pode fazer um diagnóstico é um profissional da saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Então, ouvindo esse episódio, você pode até acender red flags aí dentro, mas você só vai saber, de fato, fazendo um acompanhamento com esses profissionais que vão poder te avaliar de uma forma integral e poder, não é fechar uma lista de critérios. Posso fazer uma pergunta, uma polêmica, assim, da voz da minha cabeça? Eu acho que se a gente fosse colocar um autodiagnóstico que talvez fosse o mais factível de uma pessoa sozinha fazer, talvez fosse de transtorno alimentar. Né? Porque, assim, se você lê ali compulsão e você bate tudo aquilo... Não, assim, não tô falando pra ninguém se autodiagnosticar. Tô falando que a chance de você acertar é muito mais fácil do que, por exemplo,
eu sou depressivo, mas a pessoa, na verdade, não tem um sofrimento. Agora, se você lê tudo isso e fala, caraca, isso tá me descrevendo... Ela consegue descrever o comportamento alimentar dela Você não e a precisa frequência, se né? autodar Isso um sim. diagnóstico, mas assim, procura ajuda ontem, não hoje. Eu acho que são perguntas a se fazer, né? Como você lida com a comida, como essa questão permeia a sua vida, se tá o tempo inteiro aparecendo na sua cabeça, se essa é uma preocupação muito... Tudo isso que a gente foi falando ao longo do episódio foi acendendo coisas, acho que você pode se beneficiar muito de ajuda profissional, mas, de novo, não necessariamente você vai fechar o transtorno. Igual a história, quando a gente tá falando em psicopatologia, né? É sempre um espectro, algumas doenças são, de fato, um espectro, tipo transtorno do espectro autista. Outras não, é mais categorial, no tipo, você tem ou você não tem. Mas o que ajuda a gente a trabalhar com a literatura é que, assim, você pode ter traços ou você pode ter tudo aquilo que fecha e, de fato, caracteriza um transtorno. Se você tá na zona aqui, intermediária, que você não tem o transtorno, mas você tem os traços, Não espera é muito dar ruim, provável que o clínico trabalhe com você como se você tivesse o transtorno. Então, até uma pergunta, às vezes, para quem trabalha com PBE, tipo, mas e se a pessoa não tem o transtorno, o que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar com PBE? Porque muitas vezes os tratamentos manualizados são feitos em cima de diagnósticos, né? Bom, você pode ver se aquele conjunto de características se assemelha à população que tem aquele transtorno e fazer intervenções muito parecidas, em alguns casos, de novo, né? Caso a caso. Mas eu acho que até para você ir percebendo isso, né? Você foi ao longo da sua vida e falou, não, isso é frescura. E pior, nós somos profissionais da saúde mental. E quando a gente está se avaliando, a gente muitas vezes esquece de ter autocompaixão ou, né, de falar assim... Eu nunca vi que o profissional da saúde mental, o negócio também tinha que ser estudado, né? Você trata o seu paciente perfeito, você sai da sessão e fala, caralho, arrasei. Aí você se olha no espelho e começa, não, porque é tudo errado. Exato. É muito então, engraçado. Será que é uma coisa geral, assim? Às vezes é pior ainda, porque a gente a gente sabe que aquilo é um transtorno que acomete a pessoa por uma... E até a gente nem falou de causas, né, do transtorno da compulsão alimentar. A gente entende como uma etiologia multifatorial, que significa que é uma causa multideterminada. Você tem questões genéticas que influenciam, comportamentais, história de vida, enfim. Mas tudo isso para dizer que a gente sabe que não é uma escolha da pessoa. Mas a gente trata a gente mesmo como se fosse. Do tipo, não quero tomar remédio porque eu consigo controlar minha própria alimentação. Ou não quero... Ou você se punindo do tipo, não, mas isso é uma frescura porque eu não fecho todos os critérios, sabe? Isso é muito... Eu acho que é importante a gente trazer isso para cá de... É importante, independentemente de caracterizar ou não um transtorno. E se caracterizar um transtorno, não é nenhum tipo de aberração que não mereça a sua atenção, E né? para quem é da área da saúde, não tentar se autocurar, autoterapeutizar. Não, eu estudo DBT, então eu vou usar DBT quando eu tiver um ataque de raiva. Vai lá, bonita. Não, você tem que ter ajuda de outro profissional. O santo de casa não faz milagre. Imagina o santo ensina, tipo, não, você não vai se autoterapeutizar. Também acho que é uma coisa que eu já escutei de colegas de profissão. Não, mas eu aplico em mim. Tem algumas coisas que faz sentido, né? Eu vou fazer um exercício de atenção plena e tal. Mas assim, você não vai pegar Você não vai se tratar. Você não vai fazer terapia com você mesmo. Você senta no computador ali, com o tablet. Oi, tudo bem? Tudo. Não. Tem, inclusive, um livro novo, indo contra o que você está falando. Mas eu também tenho um posicionamento um pouco... Sério? Vocês são... mas é que vocês estão pegando aquela coisa do torne-se seu próprio terapeuta? Porque eu tô falando uma questão assim, se eu tô numa época que eu tô em crise, por exemplo, sei lá, eu totalmente... mas é porque você tem um transtorno que mas torna as coisas mais difíceis. Mas, por exemplo, você tá falando assim, você, profissional da área da saúde, não tem de se enfim. Não é que... É porque você não vai se tratar. Mas eu posso usar comigo estratégias de tolerância ao mal-estar quando eu tiver uma situação... mas tô falando assim, se você fala assim, eu tenho, sei lá, por exemplo, você E me regular sozinho. Mas se você entra num episódio de depressão, você não vai se autotratar. Mas aí eu tô um falando episódio de pra quem tem depressão, eu vou transtorno. precisar de um psiquiatra me acompanhando, eu vou precisar estar medicada, né? Então, assim, o mas tratamento ainda envolve outras coisas. Ainda assim, eu acho que, não sei, eu não acho que ninguém que tem transtorno tem que se autoterapeutizar. Mas eu entendi, é que não ficou sim. claro que era para pessoas que têm transtorno, porque entendeu? a própria TCC, na verdade, tem como objetivo a gente já falou você sobre ser isso o quando a seu gente falou próprio todo terapeuta, mundo assim. precisa de terapia. Não, tem algumas pessoas que entendi conseguem se autorregular, entendeu? Eu entendi o que vocês pegaram. Não, eu tô querendo dizer assim, se você tem um transtorno, bom, você não vai. isso sim. Agora eu vou ser meu próprio terapeuta. Não. Porque assim, se fosse fácil assim, né? Sim. Nossa, sim. ia ser bom. eu tô procurando até agora o nome do livro, que eu comprei, inclusive. Eu adoro quando a gente tem discussões. A gente tinha que trazer temas que a gente pensasse totalmente Dialético. diferente. Mas, Será que tem alguma coisa que a gente muito pensa... diferente em Mas várias a coisas, gente é eu acho. super- Não, mas alguma coisa que desse... Não treta, mas assim... Não?
Ia ser bem Pense legal. em algum tema aí que a gente Pense em pode dar tretas que a treta. gente pode tretar. Não, pense em temas que a gente pode tretar. Que não a quero gente tanto pode tretar que eu argumentar, tô- logicamente, respeitosamente entre nós. Mas com um pouquinho de treta, que é legal. Sim. Talvez você odeie a gente porque você é vegana e a gente não. E... Ah, não, mas isso eu não falo porque eu vou tretar. Eu vou sair daqui e bater porta. Olha, achamos Não, um isso eu não tema vou- que eu dá não pra vou Um tema tratar. sensível. Não discuto veganismo com ninguém nunca, esquece. Não discuto. É Acho- tipo discutir religião, velho. Não discuto. Discutir se é a favor... Não, deixa pra lá. Eu não discuto algumas coisas. Eu acho que política a gente não ia brigar tanto, porque a gente tem Nossa, alguns não. alinhamentos, né? Nem um pouco. Eu não me incomodo. Política eu acho que é bobo brigar. Porque política é um negócio assim... Eu quero saber o que você acha. Vamos ver o que eu acho. Vamos sentar e vamos conversar. Eu tenho uma preguiça, assim, Mas absurda a sua, de discutir a sua preguiça política. é tipo assim... Você Não, pensa eu diferente, eu não quero é falar porque, disso. assim, ó, o que eu penso. Eu não quero argumentar, não quero ouvir o argumento de uma outra pessoa, entendeu? Eu não vou ser convencida. Nossa, Então, Camille, assim, acho que a gente pode discutir política, Nem hein? eu nem pensar, Nem não perco meu tempo. gravando aqui, né? Eu sou Nem libriana, pensar. gente. Eu consigo olhar todos os lados. Eu sou Nossa, assim. nunca. Ai, finalmente achei. Bom que vocês ficaram enrolando aí pra eu... Foi mó legal, né? Eu adorei essa enrolação. Oh, meu Deus, agora não quer carregar. Achei. Tô aqui, lançou pela ArtMed um livro sobre autoprática e autorreflexão. Chama Experimentando a Terapia Cognitivo-Comportamental de Dentro para Fora, um manual de autoprática e autorreflexão para terapeutas. Então, a premissa do livro é meio que assim, eu comecei a ler e ele fala que é um recurso para terapeutas, blá, blá, blá. Os autores apresentam a autoprática e a autorreflexão como uma estratégia de treinamento baseada em evidências. E os leitores são orientados a aprimorar suas habilidades, identificando, formulando, abordando um problema profissional ou pessoal a partir da TCC e refletindo sobre essa experiência. Então, Achei eu massa. comecei a ler e ele dá 2 caminhos. Você pode usar esse livro ou para trabalhar quase como uma autossupervisão, entre aspas. Você põe, tipo, uma questão profissional que você gostaria de aprimorar e você vai se pautando por esse livro. Ou um problema pessoal do tipo... Estou com desafios em relação à minha alimentação e você vai... E aí você tem que delimitar, tipo, não lembro agora, mas vai... Você se coloca 1 hora por dia ou uma vez por semana, eu vou sentar com esse livro e fazer as atividades. Tem escalas que você preenche quando você começa amei, a ler eu e você quero vai muito. preencher quando você terminar. Então, acho que o que a gente tava... Eu e a Camille, a gente tava indo mais nesse caminho de, assim... É possível você usar as habilidades em si mesmo, sendo terapeuta, Sim. contanto que você esteja com o quadro estabilizado, você tenha, sei lá, X anos estudando isso. Então, assim, tudo São depende. casos de casos, né? Eu, por Sim. exemplo, eu tô atualmente sem terapia. Deveria? Não. Tô errando. É isso, acho que Acho às que pode vezes... deixar essa conclusão pro final, assim, bem pessimista. Talvez semana que vem eu volte e fale, eu voltei pra terapia. O que Não vai vou ser voltar. bom. Não vou, ainda não. Por que você tá fugindo da terapia? Ai, amiga, eu não quero falar disso em ao vivo, assim. Tá bom. Tá? Depois eu te Deixa... conto. A gente fala no intervalo. É. Momentos. Momentos. Eu estou contemplada agora. Tá bom. Bateu 1 hora? Eu também. Quase. Mas eu tô feliz, eu tô contemplada. Se tivesse sobrado alguma dúvida, comentários, a gente responde. Mas eu acho que compulsão alimentar não tem muito como ir além. É um pouco assim, né? A gente falou o basicão. Mais do que isso, eu acho que só vai Dois se dias. tratar. Tá bom. Então, bom. eu vou ter que cortar algumas partes meio vagas, eu acho. Tá Mas bom. enfim. Principalmente, mais do que isso, só 2 dias. Essa você corta. Tá. Peraí, tô dando um tempo pra minha... Obrigada pra você que ficou aqui ouvindo até o final. A gente espera que a gente tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês em relação à compulsão alimentar, que é um transtorno bastante prevalente. E mesmo que você não feche o transtorno, como a gente falou, essa questão do desafio de lidar com a comida é uma coisa que acomete muita gente. Então, talvez tenha te ajudado ou te dado um insight de que você talvez precise de ajuda de um psicólogo ou psiquiatra para trabalhar essas questões. Se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e fala sobre outro. A gente está gostando de pegar um episódio para destrinchar mais a fundo um único transtorno. Se tem algum transtorno sobre o qual você tem curiosidade ou gostaria de falar, a gente já fez sobre border. Só isso, né? Não, a gente fez sobre TDI, transtorno dissociativo de verdade, identidade. é A gente verdade. fez sobre transtorno de personalidade. A gente tá adorando fazer esses vários episódios. Fizemos 2. Agora Esse é o 3. terceiro, tá bom? E enfim, ou sobre diagnósticos e filmes, que eu particularmente... Artmed. Eu também gosto. Eu acho que a ArtMed filme. deveria nos patrocinar, porque assim, a gente sempre usa esse carinha, né? Eu vou mandar um e-mail pra ArtMed, na moral, vou mandar. Tá bom. Sem esses cortes, assim. Eu, particularmente, gosto muito também de fazer esse paralelo psicodiagnóstico e cinema, como a gente fez um episódio. Se você gostou desse, é bem provável que você goste do episódio que a gente falou do filme A Baleia. É isso, obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.